Olá, meu futuro colega concursado, sou o professor Werner Heck e hoje a gente vai fazer a quinta questão de defensoria pública sobre direitos humanos, obviamente, porque é sobre isso que eu falo aqui com vocês, direitos humanos. Essa pequena resposta, resolução de questão tem a ver com o curso Descomplicando Direitos Humanos, então esse conteúdo aqui vai para o curso e quem está me assistindo ao vivo aqui também está podendo ter de graça essa resolução de questão, mas quem está no curso também recebe isso aqui como conteúdo de forma permanente durante todo o período do curso. E eu trouxe hoje uma questão da prova do CESP 2019, da Defensoria Pública do Distrito Federal para o cargo de defensor público. Na verdade, é uma mera assertiva, porque a gente está falando de uma prova de certo ou errado. E eu tenho o seguinte enunciado nessa questão. A respeito do sistema regional e interamericano de proteção dos direitos humanos, julgue o item subsecutivo. Que palavrinha é subsecutivo? Só para deixar já o concursando aí já nervoso, né? Bom, enfim. E qual que é a assertiva? Nós temos aqui a assertiva. Olha lá. O Sistema Regional Interamericano de Proteção dos Direitos Humanos adota um modelo de justiça de transição que inclui a persecução penal de autores de atos de afronta a direitos humanos durante períodos de autoritarismo, de ditadura, de conflitos ou de graves lutas civis na América Latina. Basicamente, o que o examinador quer de você nessa questão? Quer saber se você entende sobre justiça de transição. Para esse concurso, justiça de transição era um item do edital. No entanto, muitas vezes, este ponto da matéria de direitos humanos não aparece de forma expressa para você lá no edital. No edital da Defensoria Pública do Distrito Federal de 2019 constava como um ponto, mas às vezes não consta. E mesmo assim, o examinador pode sim perguntar para você sobre essa matéria, porque na parte geral, quando a gente fala de teoria geral dos direitos humanos, a gente pode dizer que a justiça de transição se incluiria nisso, se incluiria dentro de teoria geral de direitos humanos. Tá? Tudo bem, pode ser controversa essa ideia, mas dificilmente uma questão desse calibre aqui seria anulada em editais de concurso que a gente tem visto por aí. Mas vamos ao que interessa, então. Justiça de transição. Basicamente, a ideia aqui é um momento entre um regime que nós tínhamos, e nós tivemos um regime de exceção, nós tivemos ditadura no Brasil, assim como a maioria dos países na América Latina, e aí nós temos um encerramento desse ciclo ditatorial e a gente busca, então, a redemocratização no nosso país. Esse momento de fricção entre um modelo que nós tínhamos ditatorial e democrático é o que a gente tem como um espaço de justiça de transição, onde a gente tenta reparar o que foi feito durante o período de exceção que antecedeu a redemocratização. Tá? Então, vamos lá, vou mostrar para vocês aqui o que nós deveríamos entender. Níveis ou planos de justiça de transição. Nós temos o nível individual, o nível de atores corporativos, estados-nação e a internacionalização das demandas. A ideia é a seguinte: quando nós temos indivíduos buscando o fim da ditadura e a remodelação, a redemocratização do nosso país, nós estamos nesse primeiro passo. Normalmente se diz que a justiça de transição começa pelos indivíduos e aí depois avança para atores corporativos. O que seria atores corporativos? Seriam partidos, empresas, enfim, tudo que é ficção. Não são pessoas de carne e osso, mas sim corporações, do ponto de vista tanto governamentais como não governamentais. E por último aqui,
nesse esquema ainda modelo nacional, nós temos os estados ou nações se envolvendo. Nós podemos dizer que o Brasil, com a nossa comissão da verdade, se lançou nesse tipo de justiça de transição do ponto de vista pós-redemocratização. E aí, por último, nós temos, então, a internacionalização das demandas. Nós temos, por exemplo, o caso Herzog, Vladimir Herzog, que foi julgado pela Corte Interamericana de Direitos Humanos. Então, nós temos aí também todas essas etapas acontecendo no nosso país quando a gente fala de justiça de transição, quando a gente sai do nosso modelo, então, ditatorial para redemocratização. No entanto, é bom também a gente entender as dimensões da justiça de transição lá do Conselho de Segurança da Organização das Nações Unidas. E, basicamente, nós temos 4 dimensões. Então, nós temos o direito à memória e à verdade. Nós temos o direito de reparação das vítimas de seus familiares. Nós temos o adequado tratamento jurídico dos crimes cometidos. E nós temos a reforma das instituições para a democracia. Vejam que quando a gente fala de níveis da justiça de transição, nós estamos falando dos movimentos propriamente ditos, dos movimentos fáticos para buscar uma solução ou uma, digamos assim, uma reparação do que a gente tinha acontecendo em momentos de transição. Então, quando a gente passa a falar sobre dimensões da justiça de transição, nós estamos falando em que implica a justiça, né? Então, quando a gente fala de níveis, nós estamos falando do que foi feito para reparar aquilo, por que as pessoas, quem se envolveu para reparar aquilo, e também quando a gente fala de dimensões da justiça de transição, nós estamos falando do que foi feito, né? Como vocês podem ver aqui, ó. Então, memória, reparação, tratamento jurídico dos crimes cometidos, ou seja, a gente está falando de pessoas sendo condenadas pelo que fizeram, e reforma das instituições para a democratização. Quando a gente fala de memória, a Comissão da Verdade faz esse papel. Quando a gente fala de direito de reparação das vítimas e de seus familiares, a gente está falando do pedido de desculpa, localização dos restos mortais, indenizações, etc. E quando a gente fala do adequado tratamento jurídico dos crimes cometidos, nós estamos falando da penalização, né, dos atos cometidos em regime antidemocrático. E, por último, a reforma das instituições para a democracia. Nós estamos falando que os direitos, né, de primeira geração estejam relativamente bem assentados. Ainda estamos longe da concretização dos direitos de segunda geração. Então, quando a gente faz a redemocratização, a gente busca todos os direitos. E é importante lembrar da política de vetos, que é uma ilustração ou depuração. Aliás, é política de ilustração ou depuração. Também são sinônimos. O que é política de veto, política de ilustração ou depuração? Tudo isso são sinônimos. É a ideia de que os atores que num regime anterior cometeram os crimes num regime antidemocrático não possam voltar para o poder num regime democrático. Ou seja, é uma ideia de exclusão de quem estava no poder antes e cometeu os crimes que não poderia ter cometido naquele momento antidemocrático, não voltem a governar o país agora num momento de redemocratização. É isso que significa políticas de veto, lustração ou depuração, tá bom? Então, como vocês podem ver aqui, ó, proíbe que os atores que apoiaram a ditadura se recoloquem no poder no período seguinte. Tá? Essa dimensão da justiça de transição foi criada lá no Conselho de Segurança da Organização das Nações Unidas. Isso, inclusive, faz parte, né, de atos que o Conselho editou
identificando esses momentos, essas dimensões, para que a gente consiga, então, passar por uma justiça de transição. E aí, tudo isso que eu falei com vocês tem a ver, então, com a nossa resposta. E no Sistema Regional Interamericano de Proteção dos Direitos Humanos, adota um modelo de justiça de transição que inclui a persecução penal de atores de atos de afronta a direitos humanos durante períodos de autoritarismo, de ditadura, de conflitos ou graves lutas civis na América Latina. Isso está correto, pessoal. Inclusive, temos aqui um bafão, treta. Olha só, eu gosto de contar treta para vocês. Uma treta entre o Supremo Tribunal Federal e a Corte Interamericana de Direitos Humanos. Essa treta diz respeito ao caso Vladimir Herzog. A gente ainda não tem uma solução sobre isso. A corte fala que quem cometeu o assassinato de Vladimir Herzog deve ser punido criminalmente e de forma imprescritível esse crime, porque cometeu tortura e tudo mais para chegar aí à morte de Vladimir Herzog. E o Supremo Tribunal Federal disse que a nossa lei de anistia, que proíbe a persecução penal de quem estava no regime antidemocrático, né, quem praticou os atos antidemocráticos e crimes, não pode haver a persecução penal contra essas pessoas. Então temos aí um confronto de jurisprudência entre a Corte Interamericana de Direitos Humanos e o Supremo Tribunal Federal. Ainda não temos uma solução de qual vai prevalecer, mas o Supremo diz, não pode punir essas pessoas. Já a Corte fala, deve sim punir. E o caso emblemático para isso é o caso Vladimir Herzog. Tá bom? Então, vejam, essa assertiva está correta na prova da Defensoria Pública do Distrito Federal, do cargo de defensor público lá de 2019. Infelizmente, dessa vez eu não fiz ao vivo com vocês por questões de tempo, mas deixei aqui à disposição de vocês esse vídeo. Se você ficou com alguma dúvida, coloca nos comentários, que eu vou respondendo aí na medida do possível. Também você pode se inscrever lá no nosso canal do Telegram. O link tá aqui na descrição do vídeo. E quem quer fazer o curso Descomplicando Direitos Humanos, também o link está aqui na descrição para você fazer a sua inscrição e aprender isso aqui, justiça de transição e muito mais que tem lá no curso. Beleza? A gente se vê numa próxima e bora assombrar o examinador.